Imagine ter o controle completo do seu estoque na palma da mão, com um sistema simples, visual e funcional. Hoje vamos apresentar o projeto de um sistema de inventário, proposta que surgiu da necessidade de organizar e controlar melhor o estoque de uma empresa, trazendo mais eficiência e confiabilidade ao processo. Para isso, desenvolvemos uma aplicação web utilizando React com Next.js no front-end, Python com Flask no back-end e banco de dados SQLite. O sistema permite o cadastro de produtos, registro de movimentações, geração de relatórios e muito mais. A seguir, a nossa equipe vai mostrar um pouco de como foi desenvolvido o back-end, o front-end e também vamos mostrar uma parte do código que achamos super relevante no projeto. Boa noite, eu sou o Wendel e eu vou estar falando um pouquinho sobre o nosso back-end. O back-end do nosso sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem Python com o framework Flask para a criação de uma API RESTful que permite comunicação entre o front-end e o banco de dados. O banco de dados utilizado é o SQLite 3, por ser leve, prático e eficiente para aplicações locais. Para garantir a segurança dos nossos usuários, o sistema utiliza uma biblioteca Bcrypt para criptografar as senhas no momento do cadastro, evitando o armazenamento de senhas em texto puro. O arquivo principal da aplicação é o app.py, que define todas as rotas da API e faz a ponte entre o front-end e as funções de manipulação de dados. As rotas estão organizadas em 4 grandes áreas: autenticação de usuários, produtos, categorias e movimentações de estoque. Além disso, o app.py possui também um tratamento de erros para rotas não encontradas ou falhas internas, e também implementa o suporte a CORS, Cross Origin Resource Sharing, permitindo que o front-end consiga se comunicar com o back-end, mesmo que estejam hospedados em domínios diferentes. Eu sou o Ian e eu vou continuar a explicação do back-end, agora para a parte do arquivo de database, que é o database.python. Ele concentra toda a lógica de acesso e manipulação do banco de dados. Ele é responsável por criar as tabelas principais, como usuários, produtos, categorias e movimentos, e ele implementa as funções de criar, ler, fazer o update e deletar, que é o CRUD, para cada uma das tabelas. As senhas dos usuários são armazenadas de forma segura com hash, e os produtos e movimentações são identificados com um Identificador Único Universal, o UUID, garantindo maior unicidade e segurança. Além disso, a função de movimentações se destaca por registrar dados completos de cada ação no estoque, como o tipo de movimentação, a quantidade, a localização de origem, destino, a referência e o responsável e as observações. O sistema também conta com 2 arquivos de apoio importantes: o Populate Database, que é um script que insere dados de teste no banco de dados, como categorias, produtos, movimentações e usuários. Ele é ideal para testar o sistema com dados reais logo após a instalação dele. Já o Export é um script que coleta os dados do banco e o exporta para um arquivo TypeScript, pronto para ser utilizado no front-end. Esse arquivo inclui listas de produtos, categorias e movimentações, já formatadas conforme as interfaces esperadas na aplicação em React ou Next. Em resumo, o back-end do sistema é robusto e modular, com uma API bem estruturada, autenticação segura, integração facilitada com o front-end e recursos de exportação de dados que tornam o desenvolvimento e os testes mais práticos e organizados. Olá, eu sou o João Pedro e o front-end do projeto foi desenvolvido utilizando o framework Next.js com React e TypeScript. Ele foi estruturado dentro do diretório de source/app. Essa estrutura ela segue o padrão de rotas baseadas em arquivos do Next.js, o que facilitou muito a organização e a navegação entre as páginas. O layout principal da aplicação ele foi definido no arquivo layout.tsx, onde foi configurado o esqueleto padrão das páginas, como por exemplo a inclusão da sidebar e também a aplicação de estilos globais definidos em globals.css. A página inicial da aplicação ela está lá na page.tsx. Essa aplicação é composta por várias páginas funcionais. A página de login, por exemplo, que está dentro de login/page.tsx, ela fornece um formulário de autenticação
para os usuários que, né, efetivamente acessarem o sistema. A página de produtos, que está dentro de produtos /page TestX, ela exibe uma lista de produtos com funcionalidades de, como por exemplo, você pode adicionar, pode editar e excluir os itens. Já a página de movimentações, que está dentro de movimentações /page TestX, ela é destinada ao controle, né, propriamente dito, de entradas e saídas do estoque. E por fim, a página de relatórios, está dentro de relatórios /page TestX, ela permite a visualização e geração de informações estatísticas ou operacionais, possivelmente com opção de exportação, né, propriamente dito, se o usuário quiser isso uma tabela PDF. Para melhorar a experiência do usuário, o sistema conta com diversos componentes reutilizáveis. Dentre eles estão os formulários, que permitem inserir ou editar dados de produtos e movimentações. Esses formulários eles são integrados a modais, que trazem interações mais modernas e dinâmicas. A sidebar é o componente responsável pela navegação principal entre as páginas do sistema, garantindo uma estrutura de layout coerente e acessível. Durante o desenvolvimento, foi utilizado o arquivo mockdata.ts para simular dados de produtos, o que possibilitou testes mesmo sem integração completa com o back-end, nos ajudando a desenvolver o front-end de forma independente. Mas agora, com a API funcionando, todo o conteúdo que vocês estão vendo aqui está sendo carregado diretamente do banco de dados via back-end em Flask. Em resumo, o front-end foi construído com atenção à modularização, usabilidade e organização, integrando páginas funcionais com componentes reutilizáveis e modernos, prontos para integração com o back-end e para atender às necessidades de um sistema completo de inventário. Uma das partes mais importantes e interessantes do código é o módulo de movimentação de estoque, tanto porque ele tem um impacto funcional muito grande, quanto pela forma com que ele foi implementado. E esse módulo ele é essencial porque ele representa a lógica central do sistema, e sem ele não seria possível controlar o inventário de maneira eficaz. O sistema permite diversos tipos de movimentação, então você pode fazer entrada, saída, transferência, ajuste positivo, negativo, e tudo isso tem uma ampla aplicabilidade para diferentes cenários logísticos, né, que a gente possa estar tendo. E além disso, cada movimentação ela armazena suas informações, então tem lá a origem, o destino, o responsável, referência e observações. E esses dados eles são fundamentais para conseguir ter a rastreabilidade e a auditoria, né, para garantir o controle de transferência do que entra e sai ali do estoque. No back-end, a gente tem a função addMovement, que ela está localizada no arquivo database.py. E ela é responsável por registrar cada uma dessas movimentações. Então, ela gera um ID único para identificar a movimentação e insere todos os dados relevantes lá no banco de dados. E aí, essa função ela é chamada por uma rota, que é a rota API Movimentação, que é implementada no app.py. E aí ela recebe os dados via requisição POST e valida os campos obrigatórios, depois repassa as informações para o banco. E aí para consultar as movimentações, nós temos aqui a função getAllMovement, que realiza uma busca no banco de dados e traz essas informações para o front-end. E ela utiliza joins para juntar os dados do produto relacionados a cada movimentação. E aí, utilizando o nome e o código, é possível fazer a aplicação de filtros por tipo de movimentação ou por palavra-chave, por exemplo. E aí, os resultados que são trazidos do banco de dados são ordenados por data decrescente, para facilitar a visualização e mostrar as movimentações feitas das mais recentes para as mais antigas. Então, todo esse conjunto de funcionalidades torna um módulo de movimentações meio que o núcleo inteligente do sistema. E tudo que é feito e alterado nesse módulo reflete diretamente a movimentação física dos produtos no estoque. Então, é bem legal esse módulo de movimentações. Para finalizar, então, eu vou mostrar para vocês brevemente as funcionalidades do nosso software na prática. Então aqui, logo de cara, a gente vê a tela de visão geral do inventário, né?
Mas antes eu gostaria de estar mostrando aqui para vocês a tela de login, que pede, né, as informações e-mail e senha. Se você tenta entrar, ele pede para você preencher o primeiro campo aqui. E quando você tenta digitar alguma coisa sem o arroba, ele pede para você incluir um endereço de e-mail que inclua o arroba. Então, voltando aqui para o início, a gente tem as informações de total de produtos cadastrados, total em estoque em unidades, o valor total em estoque e as movimentações feitas no dia atual. Aqui também a gente consegue ver um campo que mostra os produtos que estão em alerta crítico, de estoque crítico. Então, nesse caso aqui, a gente tem a bateria recarregável AA e o cabo HDMI de 2 metros. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui fala que tem 12 unidades restantes. Clicar aqui em ver produtos e ele vai mostrar aqui pra gente que tem 12 em estoque. E aqui a gente também tem os próximos do vencimento, né? A gente usou aqui uns produtos de exemplo, né? Mas no caso, por exemplo, do spray desengripante, ele tem uma duração, né? Uma vida útil de 24 meses. Aqui no caso, mostra que tem 45 dias restantes para vencer o que a gente tem em estoque. O que a gente tem em estoque? 3 produtos. Então, faz sentido a gente fazer novos pedidos de spray desengripante. Aqui também a gente tem um campo de ações rápidas, como gerenciar produtos, registrar movimentação e ver relatórios. E mais para baixo, teríamos aqui o campo de gráfico, né? Que mostre nos últimos 30 dias o volume de movimentações e também gráfico de pizza ou barra, o estoque por categoria. Seguindo aqui pelas ações rápidas, a gente vai entrar aqui em produtos, mostrando aqui o nosso estoque, né? E aí temos as informações dos produtos, né? Nome, código, SKU, categoria, preço, custo, preço, venda, estoque e algumas ações, que são editar, né? E excluir. Então, vamos fazer aqui algumas simulações. Vamos cadastrar um novo produto. Então, vou colocar aqui camiseta regata. O código vai ser camisa regata branca. Deixa eu colocar aqui a informação branca na frente. E vai ser modelo 001. Então, é uma roupa que mostra, né, as categorias, né? Eletrônicos, roupas, casa, escritório. Preço de custo. O preço de custo foi R$10. E o nosso preço de venda, a gente vai vender a camisa regata por 25, vai. Por R$25. E a gente não vai colocar nada em estoque porque a gente vai fazer essa movimentação depois. Então, adicionar aqui, produto adicionado com sucesso. Ela aparece aqui embaixo pra gente. Mas eu não gostei aqui do jeito que eu escrevi, então eu vou excluir e vou refazer. Aí ele fala assim: tenho certeza que deseja excluir esse produto? Esta ação não pode ser desfeita. Sim, produto excluído com sucesso. Ok. E ele saiu aqui do nosso banco de dados. Então a gente vai aqui cadastrar de novo, né? Camiseta regata branca. Camiseta regata branca. 01, categoria roupa. Preço aqui R$10. Opa. R$10. E preço de venda R$25.
estoque 0, adicionar produto. Produto adicionado com sucesso, está ele aqui bonitinho. Ok. Vamos editar aqui porque eu não gostei desse código aqui não. Eu não consigo entender por ele que é uma camiseta. Então vamos colocar camiseta aqui, só que já tem o tipo de camiseta polo, que é o 1. Então a camiseta regata vai ser o tipo 2. Salva as alterações, produto alterado. Então aqui a gente tem a camisa polo, CAM001, camiseta regata branca, CAM002. Show? Então, agora a gente vai fazer umas movimentações aqui. Aqui tem algumas movimentações já feitas. Então, vamos lá. Hoje, vamos fazer uma entrada aqui. Qual que é o código do produto? CAM. Aqui, ó, camiseta regata branca. Mostra que tem 0 no estoque. Chegou pra mim uma caixa com 50 unidades. Pra onde que ela vai? A empresa, ela tem essa especificação. Ela especifica o corredor. Então, ela vai pro corredor A, na prateleira 8 e 8 no box 4. Referência aqui, qual que foi a NF, né, dessas camisetas que chegaram. Então, NF 937. Responsável, eu que tô fazendo, né, Agnes. Observação não vou colocar nenhuma, porque ela já tem aqui informação que ela é branca, né. Então, registro movimentação, nova movimentação registrada com sucesso. E ela tá aqui, por último, mostrando, né, as informações. Entrada, a camiseta, né, qual que é o produto, com o código, a quantidade, a origem e destino, né, e a referência da nota, a responsável, e aqui tem umas ações também, que seria só para visualização mesmo. Aqui em relatórios a gente tem a opção de gerar relatório de estoque atual, movimentações por período e itens críticos. Vale destacar que, embora a ideia inicial incluísse uma funcionalidade de exportação dos dados para arquivos JavaScript, optamos por não implementá-la nessa versão do sistema. Isso porque toda a comunicação entre o front-end e o back-end é feita por meio de uma API RESTful, que permite o consumo dos dados em tempo real, tornando desnecessária a exportação manual. Essa abordagem é mais moderna, eficiente e escalável, além de garantir que os dados exibidos estejam sempre atualizados conforme o banco de dados.